Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e vamos a mais um Estudando a Palavra. Vamos examinar pelas Escrituras os dons espirituais. Já falamos dos frutos, agora vamos falar dos dons. E começamos com duas perguntas. Você já ouviu falar em dons espirituais? Você possui algum dom espiritual? Vamos examinar as Escrituras e conhecer os principais dons espirituais e também para que serve cada um, o que é, como Deus nos dá. Os frutos somos nós, como cristãos transformados, que damos para Deus, desenvolvemos nossa personalidade, acrescentando as características que são conhecidas como fruto do Espírito Santo. E essas características, claro, nós desenvolvemos com a ajuda do Espírito Santo, mas é um esforço nosso. Já o dom é algo que vem de cima para nós, é algo que vem realmente da divindade do nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, para nós, e aí são chamados os dons do Espírito Santo. Vamos começar nossa leitura bíblica, já informando que estamos usando a Almeida, Revista e Corrigida, com o livro de 1 Coríntios. Então, vamos comigo lá para 1 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos do 4 ao 11. 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, está escrito: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Que leitura clara e maravilhosa sobre os dons do Espírito Santo. Nesta leitura, nós podemos perceber que o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, ele nos concede dons a nós que somos os seus filhos aqui na terra. A fim de quê? A fim de que sejamos úteis na sua obra, como foi falada na leitura. No versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa utilidade vai servir para fortificar e edificar a sua igreja na terra. Nos edificar a nós mesmos, enquanto povo de Deus. Vai se confirmar essa palavra lá em 1 Coríntios 14, 26. Aqui bem pertinho, né? Só virar a página. No 14, versículo 26, está escrito: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Aqui já citando alguns dos dons, de tantos que ele falou na primeira leitura, aqui se diz que quando a igreja se juntar, se reunir, se congregar, então os dons espirituais serão utilizados para a edificação da igreja. Vamos agora analisar cada um desses dons, né? Porque a Bíblia diz, se a gente voltar um pouquinho lá em 1 Coríntios 12, no primeiro versículo, a Bíblia vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, não seja ignorante a respeito dos dons espirituais, tá certo? E aí, nós vamos analisar
dentre os diversos dons espirituais, os que foram mencionados na leitura bíblica de 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Engraçado que nós contamos 9 gomos do fruto do Espírito, eu quero dizer frutos do Espírito, mas é um fruto, é sempre no singular, um fruto de muitos gomos, e contamos também 9 dons do Espírito. Vamos lá, sem perca de tempo. A palavra de sabedoria é uma palavra sensata, prudente, reta e baseada na verdade. Em Provérbios 4:6 temos: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te conservará. Em Colossenses 3:16 está escrito: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Já a palavra de ciência é uma palavra de instrução reforçada pela leitura e pelo saber. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que talvez você conheça mais pelos nomes Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram escolhidos pelo rei da Babilônia por possuírem estes dons, a palavra de sabedoria e a de ciência. Vamos verificar isso lá em Daniel, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim: jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e línguas dos caldeus. Então, foi um dos critérios serem jovens inteligentes, jovens onde houvesse ciência. Já em Daniel 2:21, nós vemos que o próprio Daniel reconhece que a sua ciência é um dom de Deus. Olha o que Daniel diz. Vamos lá, Daniel 2:21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Olhe que versículo maravilhoso. Vamos ao terceiro dom, que é o dom da fé. A fé significa uma crença fervorosa, uma confiança inabalável. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a fé é algo completamente mental, certo? A fé de alguns pode ser maior ou menor que a fé dos outros. Em várias passagens dos evangelhos, vemos Jesus elogiando aqueles que têm muita fé e exortando as pessoas de pouca fé a terem mais fé. Vamos meditar em duas passagens bíblicas que nos esclarecerão sobre isso. A primeira está lá em Mateus 14. Abra comigo lá em Mateus 14, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 27. Nessa situação aqui, Pedro, ele viu Jesus andar sobre as águas e ele disse que se fosse Jesus mesmo, que o chamasse para que ele fosse também. Jesus chamou e ele foi. Pedro também andou sobre as águas. Vamos ver o que aconteceu. A partir do 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé,
por que duvidastes? Então, nesse caso, Jesus, ele disse a Pedro que a fé dele era pequena, né? Ele teve um momento de grande fé, conseguiu andar sobre as águas, mas depois esmoreceu. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, nesta outra passagem que nós vamos ler agora, nós vamos ver o exemplo de uma grande fé. Vamos lá em Lucas, agora no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 7. Estou lendo só as leituras grandes aqui pela Bíblia hoje. As pequenininhas eu estou lendo no estudo mesmo, porque ainda estou me adaptando a este novo amiguinho. Lucas capítulo 7, do 2 ao 10, está escrito. Vamos lá, abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo 2. Um exemplo de uma grande fé. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, morrendo no caso, né? E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou assim. É digno que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Então vejam que aí foi um exemplo de uma grande fé. Jesus disse que a fé daquele homem, ele não tinha encontrado nem em Israel, nem no meio do povo de Deus, né? O Israel representa o povo do Senhor. E aquele centurião, ele nem foi pessoalmente falar com Jesus, ele enviou amigos, crendo que se Jesus enviasse uma palavra, o servo seria curado. E no versículo 10, que eu deixei agora para o ápice, está escrito, né? E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo que estava enfermo são. Acharam são o servo enfermo. Olha que maravilha. Certo? Então, aquele centurião, vejam que coisa paradoxal. Só entende quem só Jesus para explicar, né? Só o Senhor, as maravilhas de Deus. Olha só. Quando Pedro foi andar sobre as águas, sentiu o vento, teve medo e afogou, Jesus disse que ele tinha pequena fé, né? Olha, Pedro convivia com Jesus, via os milagres, via as maravilhas, estava vendo um milagre, estava fazendo parte de um milagre, de andar por sobre as águas, aliás, de um prodígio, né? E vejam que Pedro, que convivia com Jesus, temeu. Mas aquele centurião que apenas ouvira falar de Jesus, creu. Então, a fé é algo inexplicável. Como diz lá em Hebreus, realmente é o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Aí foi uma grande fé, a fé desse centurião. Vamos agora aos dons de curar. Os dons de curar são dons destinados a sarar as pessoas doentes, eliminando delas o mal da enfermidade, também conhecido como o dom da medicina. Jesus tinha e exercia o dom de curar. Em diversos momentos de sua vida na terra, vemos o Senhor curando até mesmo os desenganados pela medicina. Em Lucas 5, do 17 ao 25, já estamos aqui, né? Em Lucas, só voltar. Lucas 5, do 17 ao 25, nós vemos uma dessas curas maravilhosas. A cura de um paralítico. Vamos ler.
E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, aleluia, e glorificaram a Deus, aleluia, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Então, meus queridos, minhas queridas, os dons de curar, Jesus tinha e fazia uso. E tenho uma observação para fazer aqui, que na realidade Jesus Cristo ele teve todos os dons do Espírito Santo, né? Por que será? Aleluia, ele é Deus, né? Glória a Deus. Então ele tinha todos os dons, mas não usava-os todos de uma vez. Operava conforme a direção do Espírito Santo na sua vida, e nós vemos isso claramente aqui no versículo 17, quando diz que ele estava ensinando, né? Ele estava ali ensinando, mas a virtude do Senhor, ou seja, o dom, o poder do Senhor, de Deus, estava com ele para curar. Então, isso nos mostra que nós só operamos os dons do Espírito Santo na dispensação de Deus. Ou seja, quando Deus quer que nós tenhamos utilidade no seu reino. E vamos para a operação de maravilhas, que também é um dom bem fantástico. É o dom de prodígios, de fazer coisas sobrenaturais, e Jesus por diversas vezes também exerceu esse dom. Vamos citar alguns exemplos, por exemplo, lá na multiplicação dos pães, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 15 ao 21, você vai encontrar. Quando ele andou por sobre as águas, que nós acabamos de ler, Mateus 14, do 22 ao 33. Quando ele transformou água em vinho, lá em João, capítulo 2, do 1 ao 11, versículos 1 ao 11. E vou ler com vocês quando ele ressuscitou mortos. Temos lá um caso em Mateus 9, do 23 ao 26, que é a ressurreição da filha de Jairo. Em Lucas 7, do 12 ao 16, que é o que nós vamos ler agora. E também tem a ressurreição de Lázaro lá em João, né? Então vamos lá, Lucas 7, já estamos aqui em Lucas abertos, vamos aproveitar a Bíblia. Lucas 7, do 12 ao 16. Olha aí, um sinal maravilhoso. Vamos ler a partir do 11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou
um temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Verdadeiramente, né? Ele era o Verbo, estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Privilegiados aqueles que viram a sua tamanha glória naquela época, né? Todos esses sinais, essas maravilhas. Então, meus queridos, nós vemos aqui um prodígio, a ressurreição dos mortos, a transformação de elementos como água em vinho, o poder sobre a natureza, como andar sobre as águas, a multiplicação dos pães, outra transformação de elementos. São coisas prodigiosas, coisas maravilhosas. O dom de maravilhas é esse, de você se maravilhar, porque é algo impossível. Por isso que o dom é de Deus, e Deus é quem o concede, porque só Ele pode fazer o impossível. Vamos agora ao dom de profecia. O dom de profecia é o dom de prever acontecimentos futuros, revelar situações, e nessa revelação de situações, pode ser para três coisas. Pode ser para conserto da pessoa, a qual está recebendo a revelação, para preparação desta pessoa para algo que lhe vai acontecer, ou prevenção, para ela se prevenir para que algo não lhe aconteça. Certo? Então, a profecia é um dom de prever acontecimentos futuros, revelar as coisas, situações para conserto, preparação ou prevenção. Em 1 Coríntios, que nós já lemos hoje, né, 14, do 24 ao 25, temos um exemplo do uso da profecia. Vamos lá. Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, mostrando aqui que o dom da profecia revela o oculto e o escondido, como se costuma dizer nas igrejas, né? Deus revela o oculto e o escondido. Então, o dom de profecia também é um dom de revelação. Vamos analisar aqui, para melhor esclarecimento, algumas profecias do profeta Isaías, quando ele fez sobre Jesus, né? O profeta Isaías, em Isaías, nós vamos fazer uma análise a partir do capítulo 7 de algumas profecias sobre o Messias, sobre Cristo. Só abrir aqui no iniciozinho de Isaías para mostrar que esse livro foi escrito entre 742 e 687 antes de Cristo, ou seja, vejam quanto tempo para que essa profecia fosse cumprida. Então, eu montei aqui uma tabelinha mostrando aqui a profecia e o cumprimento. Isaías 7,14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Se cumpriu lá em Lucas, nos evangelhos, né? Mas lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 27 está escrito: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Muito bem, primeira profecia cumprida, entre várias, só escolhi 3, só para ilustrar o dom de profecia. Lá em Isaías 53:7, o profeta profetizou que Jesus não oporia resistência à sua prisão, tortura e morte. Está escrito: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Lá em Mateus 26, do 62 ao 63, está escrito: e levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio, ou seja, resignado, aceitando ali sua tortura e morte. Lá em Marcos 14:65, capítulo 14, versículo 65, está escrito: e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas, né? Muxicões, como a gente chama aqui no Nordeste, pancadas, e a dizer-lhe: profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas.
A terceira profecia que eu vou compartilhar com vocês, que o profeta Isaías fez sobre Jesus, foi como Jesus seria sepultado. Isaías 53:9 registra: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, como Jesus morreria e seria sepultado? Morreu entre dois ímpios, entre dois ladrões e homicidas, né? Tinha um que era homicida. E também foi sepultado numa sepultura que foi concedida por um rico senador daquela época, que é José de Arimateia. Vamos ver lá em Mateus 27, 57 ao 60. Está escrito: E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, de Arimateia, tomando o corpo, o envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Então era aí um privilégio ter um sepulcro particular, um sepulcro novo, por isso que é a profecia que diz que ele foi colocado com o rico na sua morte. O dom de discernimento dos espíritos. Vocês entenderam, né? O dom de profecia, vimos aí exemplos e vimos aí sua utilidade. Voltando agora para o dom de discernimento dos espíritos. Por meio deste dom, se pode distinguir se uma pessoa está sendo usada por Deus ou se está sob influência de maus espíritos. Vamos ler uma passagem bíblica que vai ser bem elucidativa. Em Mateus, vamos lá de novo para Mateus, saindo aqui de Isaías, que eu quis só mostrar a data da publicação, a data do qual o livro foi feito, perdão. Mateus 16, do 16, versículo 16. E depois nós vamos ler Mateus 17, do 21 ao 23, tá bom? Vamos lá. Mateus 16 diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque, não, vamos para o 16 para a gente entender melhor. Jesus, nessa ocasião, ele estava querendo saber dos discípulos o que é que o povo dizia, quem ele era. O que é que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? E aí, os discípulos foram respondendo que uns diziam que ele era Elias, outros que eram João Batista, outros que eram um grande profeta. Mas aí Jesus pergunta para eles: E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, aqui no 16, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Só até aí, para a gente entender que Jesus disse claramente que Pedro teve uma revelação dada por Deus, de que ele era o Cristo, ele, Jesus, o Filho do Deus vivo. Vamos agora para o versículo 21. Por isso que eu disse Mateus 16, versículos 16 e 17, aí vamos dar uma puladinha para o versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vejam que leitura interessante, né? Nessa passagem bíblica, nós vemos que, num primeiro momento, Pedro foi usado por Deus ao declarar Jesus como Filho do Deus vivo. Porém, tempos depois, porque a partir daí, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que ia acontecer com ele, sua morte, sua ressurreição. Tempos depois, ele deu lugar ao inimigo ao contradizer
a palavra do Senhor. Jesus dizia que ia ser morto, que ia sofrer muito nas mãos dos anciãos, e Pedro: tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. Ou seja, contradizendo a palavra do Senhor, contradizendo a Jesus. O maligno sempre procurará contrariar, distorcer ou falsificar a palavra do Senhor. Eis aí um sinal de que o Espírito não é de Deus, certo? O apóstolo João nos deixa um aviso de como discernir os Espíritos. Lá em 1 João 4, vamos lá, em 1 João 4, do 1 ao 6, tem aqui uma dica, que eu já dei essa, né? Aliás, eu dei não, eu estou só aqui lendo a Bíblia com vocês, estudando a palavra. Uma dica é essa, que o diabo, ele sempre vai tentar distorcer a Bíblia, falsificar a Bíblia, contrariar, mudar o sentido, usar meias verdades. Foi assim com Eva, desde Eva, né? Quando ele usou uma meia verdade. Vamos lá. Então, em 1 João 4, do 1 ao 6, está escrito: Amados, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, que anticristo é anti-Jesus, né? Anti-Deus. Então, do maligno já opera na terra faz tempo, né? Então, quando ele fala disso, é porque já estavam havendo doutrinas querendo dizer que Jesus era um anjo, querendo dizer que Jesus não era o Filho de Deus, querendo dizer que Jesus ainda ia vir. Ainda tem muita gente hoje, segundo estudiosos, a gente que acompanha assim um pouquinho, vai lendo alguns artigos bíblicos e etc., alguns estudiosos dizem que tem um povo que ainda espera a primeira vinda de Cristo, ou seja, foram enganados por essas falsas profecias, por esses espíritos maus. E outras, né? E outras que a gente não vai entrar aqui hoje em seitas e heresias não, tá? A gente tá falando dos dons. Então vamos lá. Para entendermos melhor, nosso estudo hoje é um pouco compridinho, tá bom? Vai passar dos 40 minutos, mas vale a pena para a gente aprender o que é os dons do Espírito Santo. Infelizmente, os maus espíritos também possuem poderes para fazer sinais. Como João ele começou a dizer aí, né, que o espírito do anticristo, nós vemos lá em Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, que há uma profecia sobre o anticristo, ou seja, o iníquo, o espírito iníquo, do qual João também fala aí em 1 João 4. Diz assim, essa profecia: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, infelizmente, o maligno ele também usa seus espíritos maus com poder, com sinais. E muitas vezes, o pior está por vir, viu? Muitas vezes os maus espíritos, eles fingem e falam de Deus para se aproximarem dos filhos de Deus. É preciso ter cautela, observar o fruto do Espírito na vida das pessoas. Entender que aquele espírito que não provém de Deus vai incomodar aqueles que são de Deus. Vamos entender numa passagem bíblica que eu acho maravilhosa, em Atos. Vamos aqui voltar um pouquinho, Atos dos Apóstolos. Vamos lá, voltando um pouquinho, Atos dos Apóstolos. No capítulo 16,
16 de Atos, versículos 16 ao 19. Olha o que está escrito aqui, 16, do 16 ao 19. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, preste atenção, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela clamava, ela falava alto. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Então vejam, meus queridos, nessa passagem bíblica, o mau espírito tomava conta desta moça, ia atrás, seguia, não é, a Paulo e a nós, aos outros que iam com Paulo, clamando, dizendo, falando a verdade. Estes homens que nos anunciam que nos anunciam os caminhos da salvação, são o caminho da salvação, caminho, só tem um, caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, olhe, falando em Deus, né? Seguindo os filhos de Deus, se aproximando dos filhos de Deus, mas na realidade era um espírito mau. E aí Paulo se perturbou, teve a perturbação. Paulo tinha o dom então de discernir espíritos. E muitas vezes os maus espíritos fingem e falam de Deus, como é o caso da jovem em questão. Analisando a vida da jovem, por isso que é importante você analisar sim a vida, não vá só pelo que a pessoa diz, não. Tem gente que tem a eloquência, né? Eloquente, fala bem, se explica bem. Analise a vida. Veja aí como é essa árvore, né? Que frutos você vai encontrar nessa árvore. Analisando a vida da jovem, nós vemos que ela usava seu dom em troca de dinheiro para os seus senhores. Ela era uma escrava, na realidade, né? Duplamente escrava. Escrava dos seus senhores, homens eram donos daquela mulher, seu corpo físico, e escrava do maligno, porque hospedava esse espírito mau. Então, ela usava esse dom em troca de dinheiro para os seus senhores. Algo inadmissível em quem está usando um dom divino, pois a Bíblia orienta lá em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Jesus está dando instruções aos discípulos e dizendo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, o dom de Deus é gratuito para a fundação e edificação do seu reino na terra. Não podemos cobrar por curar pessoas, expulsar demônios, profetizar, não podemos cobrar, tá certo? Pelos dons do Senhor. Por isso, mais uma vez, nós advertimos, olhe o fruto do Espírito na vida das pessoas, olhe o seu testemunho de vida, pela árvore se conhece os frutos. Vamos agora ao dom da variedade de línguas, que com certeza é um dom muito conhecido pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, pentecostes, vocês sabem, né, que significa Espírito Santo, né? O dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o Pentecostes. Então, variedade de línguas é o dom da proficiência a serviço do reino de Deus. Em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13, já estamos em Atos, vamos ler aqui mesmo, né? Capítulo 2, todo mundo já conhece essa leitura, foi a descida do Espírito Santo, mas vamos aqui meditar um pouquinho nela. Capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Olha o que aconteceu aqui. Essa leitura é muito linda. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só até é suficiente, né? Não, mas vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá. E em Jerusalém estavam habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Naquela época, no caso, né? E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 6. Versículo 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois o quê? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e médios, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, aleluia, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: o que quer isto dizer? Aleluia. Oh, glória a Deus. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Eita, se bebê fez essa pessoa falar em línguas, né? Os cursinhos de idiomas estavam falidos. Que observação, mas sem lógica. Só mesmo de uma pessoa que a mente é tão bitolada, que mesmo vendo a maravilha de Deus diante dela, ela não consegue se render a Deus, né? Infelizmente tem muitos assim, como esses outros zombadores que diziam estão cheios de mosto. Mas enfim, meus queridos, minhas queridas, a variedade de línguas é a proficiência a serviço do reino de Deus. A variedade de línguas, ela pode acontecer em línguas humanas e em línguas celestes. Línguas da terra e línguas do céu, no caso, né? Nas línguas humanas, nós acabamos de ver aqui nos versículos 7 e 8, que os discípulos... Então, nós vimos que nesses versículos que acabamos de ler da leitura do dia de Pentecostes, que essas pessoas de várias partes do mundo ouviam os discípulos falarem em línguas que eram as línguas naturais deles, mas que não eram as línguas naturais dos discípulos que eram galileus. E nós vemos que também nós temos um versículo que nos dá a entender, nos deixa entender, que também pode-se falar em línguas celestiais. Lá em 1 Coríntios, vamos lá, 14, versículos 2 e 4 diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. 14, né? Estou lendo por aqui já. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, olha só, o que fala línguas estranhas não fala aos homens, e sim a Deus. Então, é uma linguagem que só Deus o está entendendo. Subtende-se que essa língua estranha aqui, que 1 Coríntios 2, 4 e 1 Coríntios 14, versículos 2 e 4 está dizendo aqui, nós subentendemos que é uma língua celestial também, né? Então, não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Por isso que não é linguagem humana. E em espírito fala de mistérios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, o versículo 4, a parte A. Quem tem esse dom espiritual, de variedade de línguas, de falar em línguas, quando fala por linguagem humana, geralmente é usado por Deus para outras pessoas, como foi o caso dos discípulos, lá em Atos, capítulo 2, onde nós lemos, né? No entanto, quem está falando desconhece a língua que está falando. Então, se, por exemplo, eu já sei falar um idioma, eu sei falar, além do meu idioma natural, do português, eu falo inglês. Então, se eu começar a falar em inglês para outra pessoa, eu não estou usando, não é um dom sobrenatural de Deus, porque é algo que eu já tenho aptidão, que eu já falo. Mas aquele que fala, ele desconhece a língua que está falando. E eu acho interessante que isso acontece nessa situação aqui de Atos, né?
que nós acabamos de ler, no capítulo 2 de Atos, e eles são galileus e começam a falar em outras línguas. E já ouvi um testemunho de dois padres que se converteram num evento cristão. E esses padres dizem que Deus usou um jovem lá, falando num hebraico perfeito, veio falar com eles, num grego perfeito, perdão, e os padres compreenderam tudo, e depois quiseram saber, Deus falando a mensagem para eles, e eles aceitaram ao Senhor naquele dia, naquele glorioso dia, e depois quiseram saber onde aquele jovem tinha aprendido a falar grego, e o jovem não tinha nem noção do que estava falando grego. Também já vi outro exemplo de um missionário americano que havia vindo ao Brasil, e quando chegou, que viu a situação, Deus o tinha enviado lá para a Amazônia, para o meio dos índios, e ele se desesperou e quis voltar para casa, quis recuar, e Deus usou um jovem do lugar, falando em inglês com ele, para que ele não voltasse, que realmente o Senhor tinha chamado. E depois aconteceu a mesma coisa com esse missionário. Ele foi perguntar lá dos líderes religiosos, né, dos pastores ali daquele jovem, onde era que o jovem tinha aprendido a falar inglês, e o jovem nunca tinha estudado inglês na sua vida. Ou seja, a língua, ela é estranha para quem está falando também, tá certo? Já o falar na linguagem espiritual é uma forma de edificação pessoal, de avivamento na obra de Deus. Acaba contagiando, né, os irmãos? Porque se eu orar em língua estranha, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, vai nos dizer, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O entendimento fica sem fruto exatamente porque não entende a língua que você está orando, amém? Quem fala em línguas estranhas não entende a sua língua, amém? A não ser que interprete, que é o nosso último dom. Interpretação das línguas. Este é mais um dom do Espírito Santo de Deus para a edificação da sua igreja. Vejamos em 1 Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, na opinião aí do apóstolo, né? A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, nessa visão dele, né, lá em 1 Coríntios, nós vemos que, né, essa visão dele, de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Coríntios, era que eu estou até abrindo aqui para falar do contexto a vocês, era que a profecia era melhor, porque quem ouvisse a profecia seria edificado, no caso. E o dom de línguas estranhas só edifica quem fala. Então, ele diz assim, seria bom que vocês também interpretassem, para que a igreja receba edificação. Aí ele orienta que quem tem o dom de línguas estranhas, peça a Deus também o dom da interpretação. Tá certo? Ele reforça isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no mesmo capítulo, no versículo 13, dizendo, pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. O dom de interpretação de línguas só será manifesto quando houver pessoas falando em outras línguas e o Senhor achar necessário revelar o que está sendo dito em mistério. O estudo chega ao fim, glória a Deus, eu disse a vocês que ia passar dos 40 minutos, mas falamos de todos os dons mencionados e nós perguntamos, né? Você encontrou aí o seu dom espiritual ou os seus dons espirituais nestes dons citados? Esperamos que o conhecimento dos dons espirituais sirva para edificar sua vida espiritual cada dia mais, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe. O estudo dispensa comentários, porque eu fui comentando ao longo do estudo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo Estudando a Palavra, se o Senhor nos permitir.